Olá, boa noite, plantonistas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aula em que a gente vai juntos chegar ao tão sonhado domínio das emergências cardiológicas. Então sejam todos muito bem-vindos, galerinha aí do Instagram. Pega esse aviãozinho aqui e compartilha com todos os seus amigos médicos que hoje a gente tem informações fundamentais para sua prática clínica. E galerinha aqui do YouTube, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque assim o YouTube entende que essa informação que eu vou passar aqui é importante e faz chegar para mais pessoas, certinho? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Diego aqui mandando boa noite. Galerinha, mandem de onde vocês são, se vocês já são médicos, se são estudantes de medicina, se já tem alguma especialidade, se pensam em fazer alguma especialidade. Vão dizendo aí. A Rita aqui no YouTube já mandou boa noite, doutora Raíra. Boa noite, Rita. Boa noite, Diego. Me contem aí de onde vocês são, me falem um pouquinho de vocês e já vão convidando a galerinha aí para participar desta aula. Gente, para quem não me conhece, eu sou doutora Raíra Pureza, sou médica cardiologista e a minha área de atuação é a cardiologia intensiva. Eu também sou criadora do método DEC, que é um método que possibilita que qualquer médico, independente de começar do absoluto zero, chegue ao domínio das emergências cardiológicas. E eu aplico esse método DEC no meu dia a dia, né? Venho aplicando desde quando eu formulei esse método e também aqui nas aulas para que você também possa dominar as emergências cardiológicas. E esse método está presente predominantemente na mentoria Domine as Emergências Cardiológicas. Certinho? Tássia dizendo boa noite, sou de Teresina, Piauí. Opa! Ela é teresinense, minha conterrânea aí. 10º período. Eita, tá pertinho, hein, Tássia? Bom, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar de um tema muito especial. Vamos aqui direto ao ponto. A gente vai falar disso aqui, ó. Como realizar a trombólise na síndrome coronariana aguda, né? Então, como que a gente faz a trombólise? Como que eu faço? O que eu uso de dose? Quanto que eu tenho que ajustar a medicação? A gente vai falar disso tudo aqui hoje, certinho? Opa, aqui parece que o YouTube caiu, mas vamos continuar aqui no Instagram, já vou reconectando lá. Jairton, boa noite, Jairton, seja muito bem-vindo. Vamos lá, galerinha. O Diego, sou de Belém do Pará. Sou interno 11º semestre da Universidade Estadual do Pará, UEPA. Opa, seja muito bem-vindo. Vamos lá. E, bom, antes da gente entrar, gente, nesse tema aqui propriamente dito de como realizar a trombólise na síndrome coronariana aguda, a gente vai recapitular nossa aula anterior, tá? Queria só que vocês me dessem um feedback se tá tudo certinho com o áudio, com o vídeo, se tá tudo indo bem, que aí a gente dá prosseguimento. Mas enfim, hoje a gente vai falar de como realizar a trombólise na síndrome coronariana aguda. E é claro que se a gente está falando de trombólise em síndrome coronariana aguda, obrigatoriamente nós estamos falando de uma síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento do segmento ST, tá bom? Cecília, tudo ok? Obrigada pelo feedback, Cecília. Então, gente, só na síndrome, primeiro aprendizado de hoje, para quem sabia, só reafirmando, primeiro aprendizado, só na síndrome coronariana aguda com supra de ST é que eu realizo o trombolítico, tá? Não está indicado na síndrome sem supra, porque aumenta até a mortalidade, tá bom? Só serve mesmo para síndrome com supra de ST, tá bom? Mas antes da gente entrar propriamente dito nisso, eu vou recapitular nossa aula passada. Todas as terças e quintas, gente, a gente tem aqui o nosso novo quadro, que é de perguntas e respostas. Então eu pego as principais perguntas de vocês e eu venho responder aqui na nossa live às 7h27 da noite, toda terça, tá bom? Então vamos lá. Na aula anterior, tá? Para quem assistiu, a gente vai recapitular para ficar medular mesmo. E para quem não assistiu, tá aqui a oportunidade de você ter esse conhecimento também, que eu vou fazer uma recapitulação aqui, um resumo do que você precisa saber das doses de clopidogrel. E isso está diretamente relacionado à nossa aula de hoje, de trombólise, porque existe uma situação na trombólise, na síndrome coronariana aguda, que eu tenho que corrigir a dose do clopidogrel, certo? Certinho aí, galera do Instagram, galera do YouTube. Vou lançar aqui o nosso desafio de sempre, ver quem participa mais, tá, galera? Para você ter um bom aproveitamento dessa aula, caneta e papel na mão e, ó, pode participar. Mande aqui suas dúvidas, interaja. Quando eu perguntar, responda, que esse aqui é um ambiente seguro de aprendizado, certinho? Aqui é o momento de errar e não quando você estiver diante do paciente
em emergências cardiológicas, porque as situações de emergências cardiológicas não te dão uma segunda chance, você já tem que chegar lá sabendo. E é por isso que eu tô aqui, para que você possa aprender isso antes realmente do seu plantão, certinho? Então vamos lá, gente. Quem assistiu a aula anterior, quem sabe aí, vai me ajudando aqui. Doses do clopidogrel, vejam aqui as doses do clopidogrel. 75 mg, 300 mg, 600 mg. Nossa, Raíra, nunca nem ouvi falar de clopidogrel 600 mg. Pois vai ouvir agora, que existe essa dose também. Bom, vamos lá. Eu vou dizer aqui para vocês como memorizar essas doses de uma forma que vocês não vão esquecer, certinho? E aí, em seguida, eu vou trazer alguns casos clínicos e aí é a vez de vocês falarem, vocês vão me responder que dose a gente vai usar. Então, vamos lá. Começando da dose mais alta, de 600 mg de clopidogrel. Meu Deus, 600, que dose alta! Sim, 600 mg de clopidogrel. Ah, só antes de eu entrar na dose propriamente dita, eu vou dar para vocês um conceito que vai abrir a cabeça de vocês para essas doses e vai ajudar vocês a entenderem e assim assimilarem melhor, tá? Gente, o clopidogrel, ele é o segundo antiplaquetário, né? Ele é um inibidor da enzima P2Y12. Então, ele é um inibidor da P2Y12, assim como são os novos, o ticagrelol, o prasugrel. Mas, em geral, a gente tem disponível o bom e velho clopidogrel. E o clopidogrel, ele demora a fazer efeito. Se você der um comprimidozinho de clopidogrel por dia para o seu paciente, vamos supor que seu paciente começou a tomar 75 mg, que é um comprimido de clopidogrel hoje. Para ele atingir realmente nível sérico, vão demorar dias e dias. Coloque aí 5 dias, vai demorar vários dias para ele atingir nível sérico. Se você der 300 mg de clopidogrel, que é um ataque, que a gente está muito acostumado com esse ataque, né, na síndrome coronariana aguda, se você der 300 mg de clopidogrel, você abrevia esse tempo que ele vai fazer em nível sérico. Aí ele vai fazer nível sérico rápido, Raíra? Não tão rápido, né? Se o cateterismo do paciente é amanhã, 300 mg de clopidogrel tá bom hoje, tá? Vai demorar aí suas 8 horas, mais ou menos, para ele fazer efeito. Agora, se você quiser um efeito imediato do clopidogrel, imediato você nunca vai ter, na verdade. Mas se você quiser um efeito mais rápido ainda do clopidogrel, você faz uma dose de 600 mg. Com 600 mg, você vai ter, sim, nível sérico suficiente com a ação satisfatória do clopidogrel em até 2 horas. Então, a diferença de eu usar 75, 300 ou 600 mg de clopidogrel, basicamente é o tempo em que ele vai fazer realmente exercer sua atividade, tá? Isso é que vai variar. Nossa, Raíra, mas que situações são essas? Então, vamos lá. Imagina que chega para você um paciente com síndrome coronariana aguda com supra de ST. Você não tem cateterismo no seu serviço. Aí aqui a gente já revisa os tempos, hein, gente? Não tem cateterismo no seu serviço, tem o trombolítico. E aí, o que é melhor para o seu paciente? Trombolizar ou fazer o cateterismo com o objetivo de angioplastia primária? Angioplastia primária, a gente, é colocar o stent já no mesmo procedimento do cateterismo, tá? Então, vamos supor que você esteja num pronto-socorro que não tem laboratório de hemodinâmica, não tem. E chega um paciente com infarto com supra. Você vai trombolizar esse paciente, letra A, trombolizar, ou letra B, mandar para o cateterismo. Qual é a resposta? Digam aí. Preciso que vocês participem, hein? Vamos lá. Chegou um paciente com síndrome coronariana aguda com supra de ST. Paciente que não tem contraindicação para o trombolítico, já estou dando uma informação a mais. É um supra isquêmico, você já deu o diagnóstico, era uma dor típica, o paciente tinha fatores de risco, hipertensão, diabetes, dislipidemia, doença renal crônica, obesidade, tabagismo, doença inflamatória crônica. Ele tinha fatores de risco e veio com a dor retroesternal, em aperto, irradiando para membros superiores, associada a dispneia, náusea e sudorese. E aí, é uma síndrome com supra, síndrome coronariana aguda com supra de ST. E você está em um serviço que não tem laboratório de hemodinâmica, ou seja, não tem como fazer o cateterismo no seu serviço. Você vai fazer o quê? Você vai, letra A, trombolizar o paciente, ou letra B, encaminhar para o cateterismo, com o objetivo de angioplastia, ou seja, o objetivo de colocar um stent, colocar o estêncil, né, na artéria do paciente. O que você vai fazer? Bora, galerinha! Vocês estão muito acanhados aí, hein? Não vou ficar aqui falando sozinha, não. Vamos lá. Letra A, trombolizar, ou letra B, encaminhar para o cateterismo.
E aí, quem tiver muito ligado vai saber que faltou uma informação aqui na história, né? Faltou uma informaçãozinha. Letra B, Matheus colocou letra B, encaminhar para o cateterismo. Quem dá mais, a galera aqui do YouTube tá mais acanhada ainda do que a do Instagram. Natália colocou letra A. Eita, agora tá 50%, 50%. Letra A, trombolizar. Letra B. Aí agora a Cecília marcou os dois, trombolizar e encaminhar. E aí, mais um para a letra A. Teu Cleiton marcou letra A. E o Vitor veio com a resposta. Depende, gente, depende. Isso. Ó, agora saíram várias respostas aqui, tô gostando de ver. Ó, Vitor respondeu, depende. Cecília, depende da distância para o CAT. Muito bem, tô gostando de ver. Diego, já deu a resposta aqui completa. Vamos ver. Se o tempo de transferência for maior que 120 minutos e não tiver contraindicação, tromboliza. Matheus, depende do tempo para encaminhar. Leal marcou letra B. Bernardo, depende do tempo. E Soraya perguntou a idade. Gente, tudo que vocês falaram é muito pertinente. Agora vamos só organizar as ideias, tá? Como eu já ia quase dando aqui o spoiler, faltou uma coisa nessa história, gente, pra gente saber o que é melhor pro paciente. O que faltou aqui? Saber o tempo, porta, transferência, balão. Então vamos recapitular aqui os tempos, certo? Se eu estou em um serviço que eu tenho laboratório de hemodinâmica, eu não tenho que pensar em nada. Vai direto para angioplastia primária. Eu não trombolizo um paciente se eu tenho laboratório de hemodinâmica. Essa é vamos supor, a situação ideal. Essa é a situação ideal. Faltou a palavra aqui. Então, situação ideal, estou em um serviço que tem laboratório de hemodinâmica, vai para angioplastia, não tenho o que questionar. Eu não vou trombolizar um paciente se eu tenho laboratório de hemodinâmica 24 horas por dia. Agora vamos para a situação que é a realidade da maioria dos pronto-socorros no Brasil, né? Eu não tenho laboratório de hemodinâmica. E aí? Aí você vai ver. Eu tenho como transferir o meu paciente daqui do meu serviço para o serviço que tem laboratório de hemodinâmica, contanto que o tempo da entrada do paciente no meu serviço até o tempo que ele estiver na mesa da hemodinâmica, abrindo o balão lá da hemodinâmica, ou seja, abrindo a artéria, que primeiro você abre, vai com o balão, depois você vem com o stent. Do tempo da entrada do paciente no meu serviço até o tempo em que vai estar no laboratório de hemodinâmica, abrindo o balãozinho lá, que é a angioplastia, e depois colocar o stent. Se esse tempo fosse de até 120 minutos, 2 horas, então é melhor eu transferir para a angioplastia, tá? Porque a angioplastia realmente é superior. Então, se eu consigo transferir em até 2 horas, é melhor para o meu paciente transferir. Mas é 2 horas, gente, não é da hora que eu tô ligando até a hora dele chegar lá, não. É contando da hora de entrada do paciente no meu serviço, tá? Até a hora que ele vai estar deitado dentro da sala da hemodinâmica, já com o catéter dentro da coronária, insuflando o balão e liberando essa artéria, certo? Se for de até 120 minutos, é melhor o cateterismo com o stent, que se chama angioplastia. Se vai demorar mais do que 120 minutos, então eu tenho que trombolizar esse paciente, certo? Então, a resposta está certa de acordo com o tempo de transferência. Se a transferência for demorar mais de 2 horas, o certo realmente é trombolizar. Se for demorar até 2 horas, né? 2 horas ou menos, o certo é eu transferir para angioplastia. E eu vi que teve uma resposta de trombolizar e encaminhar. Tiveram estudos com isso, né? Se a gente fizer uma angioplastia facilitada, que chamava, que é quando você tromboliza o paciente e já vai para o CAT, para angioplastia imediata. Não se faz mais, tá? Isso. Porque aumenta o sangramento. Isso é diferente do que a gente faz hoje, que tá tudo super certo e super indicado, que é o quê? Trombolizei meu paciente, não teve critério de reperfusão, então eu tenho que encaminhar com urgência. Isso chama angioplastia de resgate, tá? É diferente do que se fazia antes, que foram alguns estudos, né? Foram feitos alguns estudos dessa forma, que você fazia o trombolítico e já levava para o CAT, imediato. Não é assim mais. O que a gente faz hoje? Tem o cateterismo, então vai para o CAT. Não tem o cateterismo, mas consigo transferir em 2 horas, vai para o CAT. Não tenho cateterismo e não consigo transferir em 2 horas, vou trombolizar. Depois que eu trombolizei, eu tenho que olhar para o meu paciente e ver, deu certo ou não deu, né? Então eu vou ver os critérios, né, que realmente a gente teve uma trombólise com sucesso. Que esses critérios incluem redução do supra em 50% a 70%, tá? Redução da dor
E antes se falava de arritmia de reperfusão, que hoje a gente não fala mais tanto, tá? Teve critério de sucesso? Então eu trombolizei agora. Vamos lá, são 7h30 da noite. Trombolizei meu paciente e deu certo, passou a dor, reduziu o supra, teve critério de reperfusão? Então eu tenho 24 horas para fazer esse cateterismo, tá? Então eu devo encaminhar esse paciente em até 24 horas para o cateterismo, certo? Porque o trombolítico não tem uma eficácia tão grande quanto o CAT. Eu preciso conhecer a anatomia coronariana desse paciente, é um infarto com supra, né? Esse paciente pode abrir a artéria e depois ocluir de novo. Então eu preciso fazer o cateterismo aí nas próximas 24 horas. Não é para sair correndo, não é CAT imediato, tá? Porque se fosse assim, a angioplastia facilitada. Isso a gente não faz. É um CAT em 2 a 24 horas. Então memoriza, trombolizei, deu certo. Já tô falando de trombólise, né? Que eu disse que ia falar primeiro do clopidogrel, mas é tudo junto, né, gente? Então, trombolizei, deu certo. Então, eu vou encaminhar nas próximas 24 horas para um cateterismo, certo? Raíra, eu trombolizei e não deu certo, socorro. O paciente está com dor, o suprão tá lá, não reduziu nada. Gente, o que aconteceu aqui? Aconteceu que chegou um paciente com infarto com supra, você não tem cateterismo, porque senão você tinha mandado, você não tem como encaminhar em 2 horas, senão você tinha mandado, então você trombolizou. A sua única arma é a trombólise. Você trombolizou e não deu certo. Acabou. Você não tem mais ferramenta. Se você trombolizou e não deu certo, sua última cartada não deu certo. Agora você tem que transferir o quanto antes esse paciente para fazer angioplastia. Porque não deu certo o seu trombolítico. Nesse caso, a transferência é imediata. Entenderam? Então, gente, quando você tromboliza um paciente, e toda vez que eu falar trombolizar um paciente em síndrome coronariana aguda, eu tô falando de quê? Síndrome coronariana aguda com supra de ST, não tenho cateterismo no meu serviço, não tenho como transferir em 2 horas, e não tenho contraindicação, então eu decidi por trombolizar. Trombolizei. Deu certo? Ai, graças a Deus. Ele vai fazer CAT em até 24 horas. Trombolizei e não deu certo? Ai, meu Deus, a única arma que eu tinha não funcionou. Então, agora eu vou encaminhar esse paciente para um serviço que tem hemodinâmica. E é urgente, porque a minha arma falhou. Certo? Eu vi que tiveram alguns comentários aqui. Ali no YouTube a galera ficou mais acanhada agora. Agora é só Instagram. Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Eu vi mais algumas, depende do tempo chegado. Perguntaram da idade. A idade vai influenciar na dose do clopidogrel que a gente faz, tá? Mas a idade per si não contraindica uma trombólise, tá, gente? Doutor, obstrução arterial triarterial, que é mais indicado, angioplastia ou cirurgia? Você deve estar perguntando em um contexto ambulatorial, talvez. Porque o paciente que chega com infarto com supra, no supra você já identificou a artéria culpada, né? Então você vai levar ele para o cateterismo sim, para abrir aquela artéria culpada, tá? Supra abriu quanto antes, não tem jeito, tá? Taralá. Aí falaram aqui do Chades-Vasque. O Chades-Vasque é outra situação, tá, gente? Quando a gente tem um paciente com fibrilação atrial, que não tem uma indicação de anticoagulação direta, por exemplo, aqui já é outra história. Fibrilação atrial, tá aqui, fibrilação atrial, que não tem uma indicação de anticoagulação direta. Como assim, Raíra? Se for um FA valvar, uma fibrilação atrial valvar secundária a uma valvopatia, né? Por exemplo, eu tenho ali uma valvopatia mitral, que está levando ao aumento desse átrio esquerdo, enfim. E aí você tem uma FA, essa FA eu já tenho que anticoagular. Aí é um FA e um paciente que fez a troca da válvula mitral, tenho que anticoagular. Não tem Chades-Vasque aqui. Tem algumas situações que você vai anticoagular direto. Quando não está nessas situações, a gente aplica o Chades-Vasque para indicar anticoagulação ou não. Mas isso é na FA, é outra história. Não... Aqui a gente está falando de síndrome coronariana aguda com supra de ST, tá? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Acho que foi só por enquanto. Mas vão mandando aí, gente, que se eu não responder agora, depois eu volto e respondo, tá bom? Bom, é isso. Então, primeiramente, quando a gente fala de como realizar a trombólise, tá? No infarto com supra, na síndrome coronariana aguda com supra de ST, a gente tem que lembrar que... Desculpa, quando a gente... Já dei a resposta, né? Quando a gente fala de trombólise na síndrome coronariana aguda, obrigatoriamente a gente está falando de síndrome coronariana aguda com supra de ST. Obrigatoriamente eu estou falando de um serviço que não tem hemodinâmica. Obrigatoriamente também eu estou falando de uma situação em que eu não tenho como transferir esse paciente para
angioplastar em até 120 minutos. E que eu não tenho contraindicação. Nessas situações eu vou para trombólise. Vi uma pergunta aqui de supra de AVR. Supra de AVR a gente não considera, acho que ele acompanhou, quem foi que perguntou, deixa eu ver aqui, é o Mário. O Mário deve ter acompanhado os stories de hoje, né? Nos stories de hoje a gente colocou uma situação de supra de AVR com infradifuso. Essa situação é uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Então não posso falar de trombólise aí, tá bom? Olha, meu querido professor de Kung Fu entrando aí também. Bom, então, gente, recapitulando, toda vez que eu falar de trombólise, obrigatoriamente, trombólise na síndrome coronariana aguda, eu estou falando de uma síndrome com supra, de um serviço que não tem cateterismo, de um serviço que não tem como transferir para o cateterismo em 120 minutos e um paciente que não tem contraindicações. Aí eu estou autorizada a falar de trombólise na síndrome coronariana aguda, certo? Vamos falar aqui da idade, já vou puxar aqui um gancho. Gente, na síndrome coronariana aguda, quando você vai trombolizar, na síndrome coronariana aguda como um todo, existe uma única situação em que você vai usar essa dosezinha menor aqui do clopidogrel, 75 mg de clopidogrel. Essa situação é uma só. Então, em geral, a gente quer usar 75 mg de clopidogrel, eu vejo muito isso na prática, esse erro é muito comum. Que, em geral, o médico vê, o paciente é idoso, o paciente tem mais de 75 anos, então eu não posso fazer o ataque de clopidogrel. Essa afirmação está errada, tá, gente? E é muito importante a gente usar a dose certa do clopidogrel, porque se eu uso uma subdose, eu aumento a chance de isquemia desse paciente, tá? Então, aumenta a chance dele ter um evento, dele ter um infarto fulminante, né? Um infarto com morte súbita, que, enfim, aumenta muito essa chance de reinfarto, etc. Então, eu tenho que usar a dose correta, tá? E eu não preciso nem assim, falar da importância, né, da gente saber tratar síndrome coronariana aguda direitinho, né? Porque a gente aumenta a chance de sobrevivência desse paciente. Então, a gente sabe que dor torácica é uma das principais causas de procura ao pronto-socorro, que doenças cardiovasculares são as maiores causas de morte no Brasil e no mundo. Então, eu preciso saber manejar corretamente esse paciente. Certo? Então, vamos voltar aqui para as nossas doses de clopidogrel. 600 mg de clopidogrel, lembra que eu falei? Você vai usar quando você precisar de um nível sérico super rápido desse clopidogrel. Então, se chegou para mim lá no Dante Pazanese, tô lá no Dante e chega um paciente com infarto com supra. Poxa, a gente tem hemodinâmica 24 horas por dia, então eu vou fazer meus 600 mg de clopidogrel e vou encaminhar esse paciente para hemodinâmica. Eu vou fazer o ataque de AS, vou fazer o clopidogrel, vou fazer a heparina, tudo. Mas eu tô falando aqui especificamente do clopidogrel. Eu vou fazer meus 600 mg. E aí você pode perguntar, Raíra, e se o paciente tiver mais de 75 anos? Gente, não quero saber. 600 mg é para todo mundo que vai para o CAT imediato. Não coloque essas dúvidas inconsistentes na sua cabeça. A única pergunta aqui é, vai para o CAT imediato ou não? Se a resposta for sim, 600 mg de clopidogrel. Certo? Ponto final. Aqui eu não estou perguntando idade. Vamos para agora o segundo ponto. 600 mg de clopidogrel, entendemos. Eu vou usar quando o paciente for para o CAT imediato. E aqui, gente, é qualquer CAT imediato, tá? Então, aí você deve pensar, Raíra, mas indicação de cateterismo imediato é só na síndrome coronariana aguda com supra de ST. Na síndrome sem supra, existem situações de altíssima gravidade, é o paciente de muito alto risco. E esse paciente de muito alto risco, mesmo na síndrome sem supra, ele pode ter indicação de CAT imediato, que a diretriz coloca o quê? Cateterismo em até 2 horas. Que situações são essas? Tá lá muito claro na nossa diretriz brasileira de 2021, super recente. Paciente com síndrome coronariana aguda sem supra de ST, mas que apresenta instabilidade hemodinâmica, instabilidade elétrica, né? Arritmias ventriculares refratárias, dor torácica refratária, você fez o isordil, você está subindo o tridil, 3, 6, 9, 12, 15, e o paciente não passa dor, tá? Parada cardiorrespiratória, choque cardiogênico, complicações mecânicas pós-infarto, alterações recorrentes de segmento ST e T. Tem uma tabelinha dizendo exatamente isso na diretriz. Esse paciente, mesmo em uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST, ele é um paciente muito alto risco. Então ele tem que ir para o cateterismo em 2 horas. Lembra que eu falei no começo da aula?
Paciente que vai para o cateterismo imediato, eu preciso ter um nível sérico rápido de clopidogrel. Então, são 600 miligramas. Então, gente, para você nunca esquecer, é só lembrar do tempo em que o clopidogrel vai atingir realmente o nível sérico na sua máxima ação. Então, para paciente que vai para o cateterismo imediato, em geral, a gente conhece o quê? Síndrome coronariana aguda com supra GST. Mas, se for uma síndrome coronariana aguda sem supra, que tem um critério de alta gravidade, que é um paciente de muito alto risco, esse paciente vai para CAT imediato também. 600 miligramas de clopidogrel. Certo? Então, já coloca aí no seu resumo, que eu espero que você esteja anotando tudo. Gente, tem muita coisa aqui que eu tô trazendo que eu só aprendi na minha residência de cardiologia. Então, aproveitem, porque isso aqui era pra gente sair da faculdade sabendo. Mas ninguém sabe. As doses de clopidogrel ninguém sabe. Eu mesmo me confundia na clínica. Eu vim saber mesmo, assim, pra ter certeza e não ter uma dúvida, uma sombra de dúvida, foi na minha residência de cardiologia. E é uma coisa que a gente precisa saber. Se você dá subdose de clopidogrel para o seu paciente, aumenta a chance dele infartar e morrer. Adianta tratar um paciente, subtratar um paciente, que é o paciente que mais morre no mundo, que é o paciente com doença cardiovascular, não adianta. Se você vai tratar seu paciente, trate direito. Então, aprenda as doses de clopidogrel, certo? Vai para o CAT imediato, 600 miligramas de clopidogrel. Geralmente, que situação é essa? Síndrome com supra, síndrome coronariana aguda com supra GST. Existe outra situação? Existe. Qual? A síndrome sem supra, de muito alto risco, em que está indicado o cateterismo em até 2 horas, ou seja, o CAT imediato. Vai para o CAT imediato, 600 miligramas. Certo? Próxima dose, 300 miligramas. Essa é a dose que todo mundo conhece, né? Quando que eu faço 300 miligramas de clopidogrel? Quem sabe? Diz aí, galera, que eu já falei demais. Quero ver vocês agora. Quando que eu faço 300 miligramas de clopidogrel? Quando é que eu faço? Falei demais, já tô sem voz. 300 miligramas de clopidogrel. Vamos lá, quando que eu faço? Gente, 300 miligramas de clopidogrel a gente faz nessa situação aqui. Na trombólise, né? Que é o grande assunto da aula de hoje. Então, já identificamos qual é a indicação de trombolizar um paciente com síndrome coronariana aguda. Ótimo. E agora, como é que eu trombolizo esse paciente? Quando você vai trombolizar o paciente com síndrome coronariana aguda, você vai fazer a dose de ataque do AS, né, suas 300 miligramas. A dose de ataque do clopidogrel, 300 miligramas. Você vai fazer um bolo de enoxaparina de 30 miligramas, tá? E aí você vai fazer o trombolítico na sequência, tá? O trombolítico vai depender do que você tem. É alteplase, é tenecteplase, é streptokinase. E aí cada um tem sua dose. Eu vou falar de todas elas aqui hoje ainda, então fica comigo até o final. Mas antes a gente tem que esmiuçar o clopidogrel, né? Então vamos de clopidogrel de novo. Quando que eu faço? E agora eu vou responder essas duas doses de cima aqui, ó. Quando que eu faço 300 e quando que eu faço 75? 300... Diego, quando vai trombolizar o paciente? Muito bem, é essa situação mesmo, Diego. Acho que tem um delayzinho aqui, né? Quando você vai trombolizar o paciente, você faz 300 miligramas. E aqui, gente, é a única situação. Memorizem isso, escrevam. A única situação em que eu corrijo a dose do clopidogrel para a idade é quando eu vou trombolizar um paciente com síndrome coronariana aguda com supra GST. Em nenhuma outra situação você vai corrigir dose de clopidogrel para a idade. Certo? Nenhuma outra. Senão você está subtratando seu paciente, você está aumentando a chance dele infartar e ter um desfecho muito desfavorável, tá? Então, não existe nenhuma outra situação. Aprendam isso aqui, tá? Eu só vou fazer a pergunta. Tem mais de 75 anos? Quando você for trombolizar um paciente com síndrome com supra. Ponto final. Então, aqui cabe essa pergunta, e só aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Chegou o paciente, síndrome coronariana aguda com supra GST, não tem um cateterismo, demora mais de 2 horas para eu transportar para o cateterismo, não tem contraindicação, decidi trombolizar. Aí eu pergunto, meu paciente tem mais de 75 anos ou não? Se não tem, a dose, ou seja, 75 anos para baixo, né? A dose de ataque do clopidogrel é de 300 miligramas, aquilo que você está acostumado a ver. Beleza? Aí eu vou fazer
Paciente, sei lá, 60 anos, síndrome com supra. Decidi trombolizar, né? Preencheu todos os critérios. Aí eu vou fazer 300 miligramas de AS, 300 miligramas de clopidogrel, 30 miligramas de inox EV. E vamos supor que eu vou usar a alteplase. Aí eu tenho que saber o peso do paciente, tá? Gente, hoje em dia tá todo mundo mais pesadinho, né? De 70 quilos para cima fica fácil de calcular. Vou te mostrar como. Você vai usar a alteplase. Então você vai pegar 2 frasquinhos de alteplase. Cada frasquinho de alteplase tem 50 miligramas. Então eu tenho 2 frasquinhos. A dose do RTPA, da alteplase, é o quê? 15 miligramas em bolos, seguido de 0,75 miligramas quilo em 30 minutos, seguido de 0,50 miligramas quilo em 1 hora. Nossa, Raíra, achei super difícil. Vem cá que eu vou te ensinar uma dicasinha. Se seu paciente tem mais de 70 quilos, ele já vai atingir a dose máxima permitida. E qual é a dose máxima? 15 miligramas de bolos, não muda. 50 miligramas em 30 minutos. E 35 miligramas em 1 hora. Se o seu paciente tem 70 quilos ou mais, ele não pode fazer mais por peso, ele só pode fazer até a dose máxima, que é essa. Então, gente, a dose máxima da alteplase são 2 frasquinhos de 50. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Tenho esse frasquinho número 1 e esse frasquinho número 2. Do frasquinho número 1, eu vou tirar 15 miligramas. Então, eu tirei 15 miligramas. Sobrou 35. Guarda aí. Fiz minhas 15 miligramas em bolos, sobrou 35. Guarda. Agora eu vou fazer 50 miligramas em 30 minutos. Fiz. Agora eu vou pegar o que sobrou. Quanto é 50 menos 15 que eu usei? 35. Vou pegar essas 35 e fazer na 1 hora restante. É fácil ou não é? É fácil, né, gente? E depois disso, você ainda vai deixar a enoxaparina 1 miligrama quilo de 12 em 12 horas, que é a enoxaplin. Certo, o meu paciente aqui, ele tem 60 anos. Agora vamos para um paciente de 76 anos. O que muda? Essa é a única situação em que você não vai corrigir. Desculpa, essa é a única situação em que você vai corrigir a dose do clopidogrel para a idade. É na trombólise de um paciente acima de 75 anos. Então vamos lá, vamos corrigir? Meu paciente tem 75 anos ou mais. Faço o AS, a dose de ataque de AS normal, 300 miligramas. O clopidogrel eu uso corrigido, 75 miligramas, tá? A enoxa em bolos, 30 miligramas, eu não faço. E aí eu faço a RTPA normal. E depois a enoxa manutenção já vai ficar corrigida para a idade. 0,75 miligramas quilo de 12 em 12. Muda. E agora eu vou te contar o porquê. Porque quando a gente entende o porquê, fica mais fácil da gente memorizar. Não é verdade? Por que é assim, Raíra? Porque os estudos mostraram que em pacientes acima de 75 anos, que são submetidos à trombólise, tem-se um aumento de sangramento com impacto na mortalidade. Então eu tenho que reduzir essas doses para que ele não morra pelo sangramento. Adianta tratar perfeitamente o infarto e ele sangra e morre? Então, gente, para o cardiologista é sempre essa balança. Isquemia, sangramento. Quando eu faço muitas medidas para reduzir a isquemia, eu aumento a chance de sangramento. Se eu reduzo a chance de sangramento, eu aumento a chance de isquemia. Então, a gente sempre fica nessa balança. E o que os estudos trouxeram para a gente é que o paciente que tem maior chance de sangrar é o paciente com 75 anos ou mais que é submetido à trombólise no infarto com supra de ST. Portanto, esse é o único paciente para o qual você não vai fazer a dose de ataque de clopidogrel, não vai fazer 300 miligramas, você vai fazer apenas 75 miligramas. É só para esse paciente que tem benefício. Para qualquer outro, você está subtratando, sem benefício, certo? Então, vamos lá, quem não escreveu ainda, escreve agora, que isso aqui, se vocês aprenderem isso aqui, já atingi meu objetivo, tá? A única situação em que eu vou corrigir a dose do clopidogrel, corrigir a dose do clopidogrel é não fazer o ataque de 300 miligramas e fazer apenas um comprimido de 75 miligramas. Então, a única situação que eu vou aplicar isso é para um paciente com síndrome coronariana aguda com supra de ST, que será submetido à trombólise e tem mais de 75 anos. Em qualquer outra situação, isso não se aplica, tá bom?
Até a Melzinha se emocionou aqui. Até a Melzinha tá participando daqui da live. Então, gente, vou dar vários exemplos para vocês. Paciente 78 anos com síndrome sem supra que vai para o cateterismo amanhã. Qual é a dose de ataque? Não tem ataque? É 75? Não. Vai fazer 300 miligramas. Não é amanhã o CAT dele? Com 300 miligramas eu tenho nível sérico de clopidogrel para o CAT amanhã. Paciente com 79 anos que chegou com infarto com supra e vai para o CAT imediato. 600 miligramas de clopidogrel porque é CAT imediato. Então, veja que nessas outras situações eu não estou perguntando a idade do paciente, não quero saber, tá? Eu só quero saber a idade quando eu vou trombolizar. Ponto final, certo? Sabendo a única situação que você tem que corrigir, você já entende que todas as outras você não precisa, tá bom? A Cecília, perfeita. Ai, que bom que você gostou, que bom que deu pra entender, porque isso é uma coisa que eu tento muito clarear e desmistificar e descomplicar. Não é pra ser complicado. Memoriza, só tem uma situação que eu vou corrigir. A dose do clopidogrel. Paciente com mais de 75 anos que vai pra trombólise na síndrome com supra. Beleza? Só isso, tá? Ah, Dr. Jungle, saudades, Rai, eu também tô com saudade de você, temos que marcar um reencontro aí. Mais alguma pergunta? Acho que não, por enquanto, né? Gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês, certo? Então, veja que a live da terça passada tá diretamente relacionada com a live de hoje, e a gente respondeu essa pergunta, como realizar a trombólise na síndrome coronariana aguda, tá? Essa é a situação em que você não faz o ataque do clopidogrel, tá bom? Paciente com síndrome coronariana aguda, com supra de ST, não tem um cateterismo, não tem como transferir em 120 minutos, não tem nenhuma contraindicação, eu vou trombolizar. Vou trombolizar? A pergunta é, tem mais de 75 anos ou não? Não, ele tem 72 anos. Ah, então, ó, ataque de 300 mg de clopidogrel. Fora o ataque de AS 300, fora minha enoxa 30 mg em bolos, fora minha RTPA, depois minha enoxa plena manutenção. Ai, Raíra, ele tem mais de 75 anos. Então, ó, reduz tudo. O AS é normal, 300 mg, o clopidogrel é só 75. Não vai fazer o bolos de enoxa. Vai fazer a RTPA normal e a enoxa manutenção também vai reduzir. Em vez de 1 mg quilo de 12 em 12, vai ficar 0,75 mg quilo 12 em 12. Ponto. Então, é só para o idoso que vai para a trombólise, porque esse é o único grupo que mostrou que sangrou mais com a dose de ataque de clopidogrel. O idoso que vai para a trombólise. Se o idoso for para o CAT hoje, não, pode fazer seus 600 mg. Se o idoso vai para o CAT amanhã, faz seus 300 mg, tudo ok. Você só não pode misturar os 300 mg de clopidogrel com o trombolítico no idoso, de 75 anos para frente, porque esse sangra mais. É só essa situação, tá bom? Bom, os tempos. Quais são os tempos? São todos seguidos mesmo. Então, você faz o ataque do AS, o ataque do clopidogrel, tá? Em seguida, você já vai separando a enoxa, faz o bolos e um pouquinho depois você vai começar o trombolítico, tá? Depois vai ficar a enoxa de manutenção, essa você dá um tempinho a mais, tá bom? Mas o ataque de AS, ataque de clopidogrel, a enoxa e o trombolítico é um seguido do outro ali. Um seguido do outro, tá bom? Porque o trombolítico é que vai abrir essa artéria, certo? Então a gente não espera, a gente faz logo mesmo, tá? O tempinho que você vai dar é só para enoxa manutenção, que você vai dar uma horinha aí, já é mais do que suficiente. Certo? Bom, gente, o Rodrigo gostou, muito obrigada, Rodrigo. Espero que tenha sido útil essa aula para vocês, tá? Meu objetivo aqui é que você também domine as emergências cardiológicas sem precisar passar 5 anos em residência, em mestrado, como eu passei. Meu objetivo é trazer esmiuçado aqui o que eu aprendi mesmo na residência de cardiologia, cardiologia intensiva, porque esse é um aprendizado que todo médico precisa ter contato, né? Porque é muito comum a queixa de dor torácica, é muito comum um paciente com síndrome coronariana aguda, é a maior causa de morte no mundo, então a gente tem que estar por dentro desse assunto, não tem como a gente não estar, tá bom? A Soraya, obrigada de nada, disponha. E, gente, deixar aqui um convite para vocês. A gente tem o nosso curso de eletrocardiograma na emergência, para quem quiser dar um passo a mais e aprender a dominar eletrocardiograma na emergência de uma vez por todas, não ter dúvida, não ficar ali no perrengue diante de um eletro que você tem que interpretar rapidamente e já dar a conduta para o paciente. A gente tem o nosso curso de eletrocardiograma, tá? O curso Domínio Eletro na
emergência, certo? E já vou deixar o convite também para vocês para nossa live de quinta. Gente, a live de quinta está imperdível. Eu vou trazer tudo que você precisa saber sobre o eletro na emergência, tá? Então assistam essa live, é uma aula aberta, tá? Convidem seus colegas médicos, venham participar, porque eu tô preparando com muito carinho essa live de quinta. Ela vai ser muito especial, vai ser diferente de todas as outras lives, todas as outras aulas que vocês viram aqui. Ela vai ser um passo além. Essa aula de quinta tá muito parecida com a minha mentoria, Domínio Emergências Cardiológicas, as aulas da mentoria, que são as aulas mais aprofundadas, porque eu tenho mais tempo, tenho mais contato com os alunos, ali a aula é online, ao vivo, eles podem ir tirando dúvidas, então isso é muito bom, tá bom? Uma pergunta aqui do Rodrigo, qual a diferença do clopidogrel para o ticagrelor? O clopidogrel, ele é mais antiguinho, né, Rodrigo? Ele é mais barato também, então ele tá mais disponível. Só que ele demora mais a fazer o nível sérico, por isso que a gente tem essas doses, né? Dose de 300 mg se meu paciente for pro CAT amanhã. Se ele for agora, em até 2 horas, um CAT imediato, eu tenho que fazer a dose 600 para tentar atingir esse nível, né? Atingir nível sérico, nível de ação do clopidogrel, para evitar a trombose disstente, não é verdade? Então, o ticagrelor, assim como o prasugrel, eles são sim preferíveis ao clopidogrel, porque eles são mais potentes. Então, eles fazem um pico de ação muito mais rápido, tá? Principalmente com a dose de ataque. Então, eles são preferíveis sim. Mas a realidade do Brasil, inclusive a realidade do meu querido Dante Pazanese, que é SUS, é o clopidogrel, certo? Eu encontro ticagrelor e prasugrel nos serviços privados onde eu trabalho. Mas o geral mesmo é o clopidogrel, certo? Diego, live maravilhosa. Ai, obrigada. E o Felipe aqui, boa. Bom, gente, eu aguardo vocês então, hein? Aguardo vocês na live de quinta. Tudo sobre eletrocardiograma na emergência. Gente, vai ser uma aula diferenciada, tá? Tô preparando com muito carinho, vem um tempo que eu venho preparando essa aula. Ela realmente é diferenciada e ela vai ser um divisor de águas para vocês. O que vocês aprenderem na live de quinta, vocês já vão aplicar no plantão do dia seguinte. Então não percam, tá bom? Ó, o Billy Sanches aqui o galera do YouTube voltou aqui. Parabéns, o máximo. Obrigada. Estaremos lá. Então aguardo você, viu? Aguardo vocês todos na nossa live de quinta, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus. E até quinta-feira eu tô aguardando vocês. Divulguem, avisem para os colegas de vocês. É uma aula gratuita, tá? Aberta. Vai ser aqui no Insta e também aqui no YouTube. Então estou aguardando vocês lá, tá bom? Ô Diego, depois dessa live não terei mais medo de uma síndrome coronariana aguda no meu plantão. Aí sim, esse é o meu objetivo, que vocês também dominem emergências cardiológicas para ter segurança no seu plantão. É exatamente isso. Esse é o motivo de eu estar aqui, tá? Todas as terças e quintas, tá bom? Beijos, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima. Aguardo vocês na quinta, hein? Tchauzinho.